Oi, gente, bom dia a todos. Hoje é a nossa penúltima aula de microbiologia aqui com vocês na turma E. Teremos mais uma aula, a de quinta, e hoje eu vou falar das nossas últimas parasitoses, porque quinta-feira, na verdade, vai ser um aulão de revisão de tudo aquilo que a gente viu. E para encerrar a disciplina, eu farei um simulado na quinta-feira com atividade para que possa ser feita uma correção geral. Aliás, correção não, revisão geral de todos os conteúdos que a gente viu nessa disciplina. E hoje, para a gente encerrar, vamos falar sobre duas parasitoses importantes, que são esquistossomose e enterobiose. As duas são muito frequentes, muito prevalentes, têm um potencial endêmico muito grande no país, sobretudo a questão da esquistossomose, que é uma doença parasitária transmitida por um verme. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre cada uma delas. Nós temos na esquistossomose uma doença causada por um trematóide chamado Schistosoma mansoni. O agente etiológico da esquistossomose, ele é um nematóide porque ele é um verme que possui uma forma sexuada definida. Então, os vermes adultos no intestino humano, no intestino do hospedeiro, eles fazem acasalamento. Existe o macho e a fêmea. Essa fêmea ela vai depositar ovos ali que são eliminados nas fezes, assim como a maioria das parasitoses. E com isso, por haver essa forma sexuada desse verme, desse euminto, é que a gente diz que é uma parasitose por nematóides. Existe uma fase aguda da doença, é logo imediatamente quando o indivíduo ele adquire o verme, e nessa fase ele pode estar assintomático, ou seja, desenvolveu a infecção, mas não desenvolveu sintomas da doença, ou ele pode apresentar-se como uma dermatite cercariana. Deixa eu esclarecer para vocês aqui o que é essa dermatite cercariana. As cercárias são as formas lavárias do cistosoma, que são infectantes. E elas penetram, assim como na ancilostomise que a gente estudou, as cercárias do cistosoma penetram na pele e nas mucosas de uma pessoa que tem ali contato com coleções hídricas, ou seja, com fontes de água. São lagos, lagoas, represas, rios. Então, todas essas coleções de água acumuladas, e quando a pessoa ali vai se banhar ou fazer outras atividades dentro da água, essa pessoa poderá se contaminar com o parasito do cistosoma, e as cercárias, que são as larvas infectantes, provocam na pele daquela pessoa uma dermatite. É uma reação alérgica provocada pela entrada da larva cercariana na pele e nas mucosas daquele provável hospedeiro. Bem, a esquistossomose ela tem uma outra denominação, que na linguagem popular ela tem uma sinonímia que é chamada de febre de Katayama. É como ela é conhecida em algumas regiões endêmicas do Brasil, mas também a maioria das pessoas conhece por cistosoma ou esquistossomose. E ela é caracterizada por uma linfadenopatia. O que é isso? São aumentos dos nossos gânglios linfáticos, as conhecidas popularmente ínguas. Então, quando acontece esse crescimento dessas ínguas, que a gente diz que a pessoa está com íngua embaixo da axila ou na região da virilha, isso é muito característico aqui na esquistossomose, de haver esse aumento desses linfonodos. A pessoa poderá ter também febre, perda de peso devido a uma dificuldade na alimentação, no apetite. A pessoa pode ter dor abdominal, cefaleia, que são dores de cabeça, sintomas vagais, que são náuseas, vômitos e outros desconfortos abdominais, e também pode desenvolver tosse seca. A pessoa desenvolve tosse por conta de um ciclo do parasito no pulmão. Antes dessa larva ela migrar para o intestino, onde ela irá ali
desenvolver a forma adulta do verme, ela tem um ciclo, ela passa pelo sistema pulmonar, respiratório, para poder ela amadurecer e a partir de aí ela volta para essa região da garganta do paciente, o paciente engole essas larvas e elas migram para o intestino. Então, por isso que a pessoa poderá ter também sintomas respiratórios, como tosse seca. Depois de 6 meses que a pessoa está infectada com a esquistossomose e não fez um tratamento adequado porque não descobriu, então essa pessoa vai entrar na fase crônica da doença, que é uma fase mais perigosa, onde poderão haver as complicações da esquistossomose. Na fase crônica, a esquistossomose ela tem 4 formas de apresentação. É a forma hepatointestinal. Nessa forma hepatointestinal vai haver ali um comprometimento do fígado e também a multiplicação desses parasitas no intestino. Então, na forma hepatointestinal, a pessoa pode ter aumento do fígado, que é hepatomegalia, pode ter dores abdominais fortes, poderá ter acúmulo de líquidos na cavidade abdominal, que a gente chama de ascite. Por isso que na esquistossomose também muitas pessoas chamam vulgarmente de barriga d'água. Porque aquela pessoa que entrou na fase crônica, não fez o tratamento e desenvolveu ascite, fica com o abdômen todo distendido, todo cheio de líquidos. E nós temos também a forma hepatoesplênica compensada. Na forma hepatoesplênica compensada é quando ocorre um comprometimento do fígado e do baço ao mesmo tempo. O baço é um órgão, é uma víscera abdominal localizada na região abdominal. E quando há o comprometimento do baço e do fígado ao mesmo tempo, e aí outros sinais e sintomas como febre, prostração, mal-estar, fraqueza, vômitos, aí a gente diz que é a forma hepatoesplênica compensada da esquistossomose. E existe também a forma hepatoesplênica descompensada. É quando há também comprometimento do baço, do fígado e da cavidade abdominal, e é quando esse paciente apresenta uma descompensação, ou seja, ele poderá desenvolver outras manifestações clínicas que podem colocar em risco a vida dele, por conta ali do comprometimento hepático, do baço, do comprometimento ali no sistema portal, que é o sistema responsável pela eliminação do fígado. Então, quando os vermes, os parasitas do cistosoma, ficam em grande número, acasalando ali a nível intestinal e comprometendo o sistema portal, o fígado e o baço, a gente diz que é a fase crônica da forma hepatoesplênica descompensada, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre o agente etiológico, que é um verme muito interessante, chamado Cistosoma mansoni. Como já havia dito, ele tem nas formas adultas, ele tem o macho e tem a fêmea. O macho ele possui um canal que é para fazer a cópula com a fêmea, é o canal ginematófago, que é chamado, onde a fêmea ela fica ali grudadinha dentro desse canal, em contato com o macho, que o macho junto com a fêmea irão fecundar os ovos e a fêmea produzirá ovos a partir dessa cópula, que esses ovos serão eliminados nas fezes. Então é por isso que é um verme nematóide, porque ele apresenta uma forma larvária no meio ambiente e ele apresenta uma forma adulta ou sexuada dentro do intestino humano. Então é por isso que é um verme nematóide. E através dessa cópula é que há a liberação dos ovos do parasito. Quem são então os reservatórios? Olhe, no ciclo da doença estão envolvidos 2 hospedeiros, um definitivo e o outro intermediário. O hospedeiro definitivo é o homem, e é no homem que acontece a forma adulta do verme. E o hospedeiro intermediário são os caramujos, que são animais de água viva, de água livre, que se desenvolvem a partir de coleções hídricas. E no Brasil,
O nome do caramujo que é mais frequente e que transmite mais a questão da cistosoma é o Bionfalaria glabrata. Então, é um caramujo que produz, que ele, ao se infectar com a forma larvária que foi secretada nos ovos, ele ingere os ovos, o caramujo, e a partir da ingestão desses ovos, essa larva vai começar a se desenvolver e a amadurecer dentro do caramujo. E quando essa larva, e esses ovos, eles são absorvidos pelo caramujo, eles recebem o nome de miracídio. O miracídio é a larva imatura que está ali presente dentro do ovo e que é absorvida pelo caramujo. Claro, para poder o caramujo absorver essas formas imaturas dessas larvas, tem que ter ali naquela coleção hídrica, ali naquela água, a contaminação daquela água com fezes contendo os ovos do verme. E aí depois de alguns dias, se não me engano, são 10 a 12 dias, o caramujo ele vai eliminar uma outra forma larvária, que é a cercária. A cercária, eliminada pelo caramujo, ela é um verme de vida, ela é uma larva de vida livre, que ela tem a propriedade de locomoção, ela tem essa habilidade de se locomover dentro da água. E quando vem um indivíduo, um ser humano ali para dentro daquela água, se banhar ou lavar roupa, ou irrigar as lavouras, enfim, as atividades humanas que têm muito contato com as águas, com as coleções hídricas, então é aí que poderá haver a contaminação daquela pessoa pelas cercárias que penetram a pele, principalmente nessa parte dos pés e das pernas da pessoa. Vamos falar um pouco sobre o período de incubação, que em média é de 1 a 2 meses após a infecção. O período de incubação, todo mundo sabe, é aquele período desde a infecção, ou seja, quando a pessoa contraiu a parasitose, até o momento em que ela vai manifestar sinais e sintomas. Isso dura de 1 a 2 meses. O período de transmissibilidade. O homem ele pode eliminar ovos viáveis de Schistosoma mansoni nas fezes a partir de 5 semanas após a infecção e por um período de 6 a 10 anos, podendo chegar até mais de 20 anos. Então vamos recapitular aqui. É por isso que a cistosoma é uma doença de evolução crônica. Tem uma fase aguda e tem uma fase crônica. A gente já viu que depois de 6 meses, a pessoa passa a ter a fase crônica da doença. Se esse indivíduo não faz o tratamento adequado, ele poderá ali começar a transmitir os ovos do cistosoma depois de 5 semanas da infecção. E se não houver um tratamento adequado, ele vai ter uma habilidade, uma capacidade de eliminar ovos durante um longo período de tempo, como 10 e até mesmo tem históricos na literatura de 20 anos de pacientes portadores de esquistossomose crônica eliminando esses ovos. Complicações. A pessoa que tem esquistossomose, que não tratou e que evoluiu para formas crônicas, poderá desenvolver problemas hepáticos no fígado, como hipertensão portal, poderá desenvolver problemas digestivos, como perfuração do intestino, ascite, problemas de constipação, poderá desenvolver problemas renais, porque também poderá haver um comprometimento renal, principalmente na ocorrência de insuficiência renal aguda ou crônica. Poderá haver comprometimento do sistema nervoso central, porque o verme ele poderá também migrar para células do sistema nervoso central e, com isso, promover ali complicações a nível de sistema nervoso central. E infecções secundárias, principalmente na questão da dermatite provocada pela cercária, poderão ali haver também penetração de outros agentes etiológicos, de outras bactérias, fungos, que poderão promover ali a questão de infecções secundárias oportunistas. Na questão ainda, falando sobre a questão
intestinal e abdominal. Uma outra coisa também que poderá ser como complicação são hemorragias digestivas altas. As hemorragias digestivas altas são aqueles sangramentos, são vômitos com sangue abundantes que pode levar a uma perda importante de líquidos e de sangue, e o paciente pode vir a morrer por um choque hipovolêmico por conta de uma hemorragia digestiva, que é uma das complicações da ectossomose. Diagnóstico. É levado em consideração para diagnosticar um paciente com ectossomose o quadro clínico epidemiológico. Então é quando o paciente chega para um médico se queixando ali dos desconfortos abdominais, a barriga crescendo, a questão da distensão do abdômen. Aí o médico vai e já faz uma suspeição clínica. Ele suspeita de que o paciente está com cistosoma, mas ele vai pedir um exame comprobatório, que seria o exame coproscópico ou o exame de fezes. O exame coproscópico ele é realizado rotineiramente, sobretudo as unidades básicas de saúde fazem esse inquérito anualmente. A população ela recebe aqueles potinhos para fazer o exame de fezes e ali poderá diagnosticar também o cistosoma. Às vezes, quando existem algumas complicações, como as que eu falei, ascite, hemorragia digestiva, hipertensão portal, o médico poderá solicitar uma ultrassonografia hepática. É um exame de imagem ali para visualizar essa região do fígado, essa região hepática, e com isso diagnosticar essas complicações. E também o médico poderá solicitar uma biópsia retal, mas ela não é muito usualmente solicitada porque a biópsia é mais para outros problemas, sobretudo quando o paciente desenvolve o prolapso retal, certo? O tratamento da esquistossomose ele é feito com a medicação padrão, que no Brasil é o Praziquantel. Então, as unidades básicas de saúde, os centros de vigilância epidemiológica, os centros especializados para tratamento de esquistossomose utilizam esse medicamento como primeira linha de escolha. O Praziquantel são comprimidos de 600 mg. Esse medicamento só poderá ser utilizado se o paciente não apresentar complicações da doença. Aí é por isso que ele é administrado na própria unidade básica de saúde, ali nas visitas domiciliares, depois que o paciente atesta por meio de um laudo do exame que está com cistosoma, vai ser administrado Praziquantel. A dosagem dele é de acordo com o peso do paciente, então tem que pesar o paciente e calcular quantos comprimidos esse paciente vai tomar, sabendo que ele toma esses comprimidos em dose única, mas são 50 miligramas de quilo de peso para adultos. Então você tem que calcular o peso e a partir dali já tem uma tabelinha própria em que você vê quantos comprimidos vai dar ali daquela única vez ao paciente. A segunda escolha de tratamento é oxaminiquina, que é outro medicamento, são outros comprimidos que poderão ser prescritos para os pacientes que têm alergia a algum componente do Praziquantel. Então, medicamento para o tratamento padrão no Brasil de esquistossomose é Praziquantel e oxaminiquina como segunda escolha. As características epidemiológicas da esquistossomose, no Brasil ela é considerada uma endemia porque ela tem um comportamento ali padrão, cíclico, ou seja, não há uma grande alteração, elevação dos casos no país para que possa classificar essa doença como epidemia. Então, como é uma doença que já é recorrente e que já se esperam esses casos no país, a gente diz que é uma doença endêmica. Os estados que são mais acometidos são os da região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Chamo a atenção aqui do estado de Pernambuco, que é um grande território de veiculação hídrica da ectossomose. Então, Pernambuco, ele contém municípios, regiões e áreas de grandes aglomerados de caramujos nas coleções hídricas e de
das formas larvárias circulantes, cercárias e miracídios. Então, o estado de Pernambuco ele é um estado endêmico, se espera realmente muitos casos de extossomose por ano, e é por isso que tem que ser feito esses trabalhos de investigação, esse inquérito coproscópico, esses exames de fezes para descobrir naquela população casos de extossomose. Com relação à vigilância epidemiológica, os objetivos são reduzir as formas graves e os óbitos, reduzir a prevalência da infecção e reduzir a expansão em áreas geográficas, porque a gente viu que existem aquelas áreas que são endêmicas. Então, a vigilância epidemiológica ela tem o objetivo de fazer com que outras áreas que não há ali habitualmente a presença de caramujos e nem do verme, que não haja a introdução naquelas áreas do caramujo, que é o vetor, e dos vermes. É uma doença de notificação compulsória em áreas não endêmicas. Então, assim, em áreas em que não se tem costume de haver casos de extossomose, mas de repente apareceu um caso, tem que notificar. Já nas áreas endêmicas, onde se tem muitos casos, só se notificam as formas graves da doença, que são aquelas que eu falei, as formas intestinais, quando compromete o fígado, o baço, o intestino, aí é que notifica. Isso na área endêmica. Com relação à definição de casos, nós temos casos suspeitos, são pacientes que apresentam sintomatologia, mas não fizeram ainda o exame diagnóstico. Nós temos o caso confirmado, é quando ele faz esse exame de fezes pelo método Cato-Cates e aí acusa a presença de ovos do parasito nas fezes. E nós temos o critério descartado, é quando o paciente faz o exame e não acusa a presença de ovos viáveis do cistosoma ali nas fezes. Com relação às medidas de controle e proteção, nós temos controle dos portadores, então realmente fazer esse mapeamento, tentando descobrir as pessoas que são doentes ou que têm a infecção do cistosoma, através do inquérito coproscópico. Nós temos o controle dos hospedeiros intermediários. Quem são os hospedeiros intermediários? Os caramujos. E existem produtos químicos, como larvicidas e outros inseticidas, que são depositados ali nas coleções hídricas. Quem faz esse trabalho são os agentes de endemias, onde esses produtos químicos eles vão matar os caramujos, porque eles vão impedir uma replicação desses caramujos. E com isso, se há ausência de caramujo, mesmo que haja ali a presença do verme infectante, da larva, sem o caramujo não tem como haver a transmissão da cistosoma. Então é por isso que se faz o controle dos hospedeiros intermediários, sobretudo nas áreas endêmicas, onde se é administrado esses produtos químicos nas coleções hídricas, e ali vai matar os caramujos. Educação em saúde, então eu devo orientar a minha população sobre formas de prevenção, sobre não se expor às coleções hídricas em certos horários. Já foi comprovado que o horário entre 10 da manhã e 4 da tarde é o horário de intensa atividade dos caramujos, onde eles eliminam muitas cercárias na água. Então se recomenda às populações a não se banharem nesses lagos, nesses rios, nessas represas, nesse horário. É o horário mais quente do dia, o período mais quente do dia, entre 10 da manhã e 4 da tarde. É onde há uma intensa atividade das cercárias e dos caramujos. Então a gente recomenda, nessas ações de educação em saúde, a população a não se expor nessas águas, nesses horários. Se a pessoa é trabalhador, por exemplo, um pescador ou um ribeirinho ali que trabalha na questão dos leitos de água, que precisa entrar em contato com a água, a gente recomenda o uso de equipamentos de proteção individual, como botas de cano longo, luvas também nas mãos, luvas de borrachas, para que não possa entrar em contato com a água e, consequentemente, a cercária, que é a larva, não penetrar na pele daquela pessoa. E, por último, medidas de saneamento ambiental, aonde principalmente as pessoas depositam seus dejetos, suas fezes a céu aberto, que o governo, que as prefeituras, que os vereadores, enfim, as autoridades lancem ali um projeto sanitário que possa
haver ali a tubulação da rede de esgoto para essas pessoas não estarem expostas à esquistossomose. Vamos agora falar um pouco sobre a enterobiose, que é a última patologia, a última parasitose que nós vamos estudar, certo? É uma doença muito simples da gente entender. A enterobiose também é conhecida como oxiúrios, que é uma parasitose intestinal, mais precisamente do intestino grosso, e que acomete mais crianças, sobretudo escolares, de 6 a 11 anos, e é uma doença infecciosa causada pelo parasito chamado Enterobius vermicularis. É transmitido por meio de contato com superfícies contaminadas, pela ingestão de alimentos contaminados também, com ovos desse parasito, e a inalação desses ovos, porque esses ovos eles são tão leves que eles podem ser dispersados no ar, na poeira, no vento, num ambiente muito ventilado. Esses ovos eles se dispersam, semelhante aos aerossóis quando há a transmissão, por exemplo, do coronavírus. Todo mundo sabe que é por meio de aerossol, essas gotículas que são expelidas. Então, na questão da enterobiose, os ovos, por eles serem tão leves, eles podem flutuar no ambiente por um tempo, levados pela corrente de ar, e aí haver a ingestão desses ovos e a transmissão dessa parasitose. Mas também esses ovos eles podem se depositar em alimentos ou água contaminada, e a pessoa, ao ingerir, vai também ter ali a transmissão dessa parasitose. A eclosão dos ovos acontece no intestino. Então, quando esses ovos eclodem, quando esses ovos chegam ali naquela região gástrica do estômago e do intestino delgado, por esses ovos eles serem tão leves e frágeis, a ação do ácido clorídrico no estômago faz com que esses ovos se quebrem e surge dali de dentro daquele ovo uma larva também infectante que vai provocar a replicação dentro do intestino humano. Quando há essa postura desses ovos, essa eclosão, quando essas larvas saem de dentro dos ovos, essas larvas elas migram para o intestino grosso, a porção final do intestino grosso, ali o seco e a região anal. E quando há a migração dessas larvas e quando há muitos parasitos ali presentes, isso vai gerar um prurido intenso. O que é um prurido? É uma coceira insuportável ali na região anal, principalmente em contato com as fezes, quando o paciente ele vai defecar. Se houver a presença desse parasito, desse verme, isso vai gerar um desconforto muito grande, um prurido, uma irritação ali a nível anal e também na última porção do intestino grosso, e isso vai causar muito desconforto à pessoa que está parasitada, à criança, sobretudo. E o período de transmissibilidade é de 3 semanas. Então, a partir do momento em que a pessoa se contaminou com os ovos de enterobiose, enteróbios, a partir desse momento por diante, ela vai começar a eliminar esses ovos também nas fezes no período de 3 semanas a partir da infecção inicial. Alguns sinais e sintomas da enterobiose, já falei sobre o prurido, mas tem também enjoos, náuseas, vômitos, dor de barriga, cólica intestinal, pode haver sangue nas fezes, dependendo se houver ali uma ação muito intensa dos parasitos. E também pelo prurido, a pessoa tem uma coceira muito forte, aquilo vai acabar lesionando aquela mucosa anal e poderá haver sangramento. O diagnóstico é feito por meio da coleta de material anal, por meio de suave. Então, um suavezinho, parecido com um cotonetezinho, ele vai ali, o profissional de saúde faz a coleta daquele material anal e coloca na lâmina, vai para o laboratório, é visualizado no microscópio. Se houver a presença dos ovos ou dos vermes ali em laboratório, em microscopia, está confirmado o diagnóstico de enterobiose. Tratamento é feito com nitazoxanida, que é um vermífugo muito importante para tratar essa parasitose, essa verminose,
Mas também poderá ser utilizado o albendazol e mebendazol, que são mais conhecidos da gente. Medidas de controle e prevenção. Uma das formas de transmissão da enterobiose é através de fômites também. O que são fômites? São peças de roupas. Peças íntimas como o sutiã, a calcinha, a cueca. Aí a gente pode pensar assim, mas ninguém compartilha essas peças íntimas de roupa, porque cada pessoa tem as suas peças íntimas. Porém, gente, nas periferias das grandes cidades ou nas zonas rurais, naqueles locais bem paupérrimos, a gente se depara com realidades muito, assim, deploráveis. Nós encontramos, sim, pessoas compartilhando peças íntimas e compartilhando peças de roupas que poderão servir como fonte de transmissão da enterobiose. Então, o que a gente vai recomendar? Que não haja compartilhamento de peças íntimas ou de roupas, em geral, para haver a prevenção dessa verminose. E a gente recomenda a um paciente, ou uma criança, ou um adulto, sei lá, que teve diagnóstico de enterobiose, que no momento de lavar aquelas roupas, que essa pessoa possa escaldar aquelas roupas em água quente. Porque a água quente é capaz de eliminar tanto os vermes como os ovos postos pelo enteróbios. Então, uma das medidas de controle e prevenção é escaldar as roupas, as peças de roupas, na água quente para eliminar aquelas formas viáveis daqueles vermes. Higiene, isso é o básico de tudo. Então, depois da defecação, de evacuação, a pessoa tem que se lavar, tem que se higienizar, de preferência tomar um banho ou então lavar a região íntima para que não haja ali transmissão ou contágio dessa verminose. E também lavar as mãos após usar o sanitário. As pessoas que manipulam alimentos, os cozinheiros, pessoas que trabalham em restaurantes, em serviços de pronta entrega de alimentos, de comidas, essas pessoas, no momento de manipular esses alimentos, têm que ter extremos cuidados de higiene, sobretudo na lavagem básica das mãos, antes e após o preparo dos alimentos. Bom, pessoal, encerramos por hoje. A gente se reencontra na quinta-feira para a nossa última aula de microbiologia. Fiquem todos com Deus e até a próxima.